Bom dia, queridos irmãos. A lição de hoje dá continuidade à história sobre o reino de Judá, especificamente sobre a preservação da dinastia do rei Davi, da qual viria o Messias. Os textos selecionados são registros documentais que os escritores bíblicos deixaram como um legado histórico-teológico, revelando como Deus puniu os responsáveis pela escandalosa apostasia do reino de Judá e preservou um remanescente como herdeiro das suas promessas. Como vimos na lição anterior, Jeorão, que tinha se casado com a filha de Jezabel e Acabe, chamada Atalia, governou sobre Judá por apenas 8 anos e, devido à maldade do seu coração e à idolatria que propagou, Deus o vitimou de uma terrível doença. Jeorão foi então sucedido pelo seu filho Acasias, que aos 22 anos assumiu o trono e continuou a idolatria da casa do seu avô Acabe. Seu governo foi breve, de 1 ano apenas, pois Acasias foi mortalmente ferido em uma perseguição e faleceu. Acasias foi mais um da longa lista dos membros da família de Acabe que foram eliminados por Jeú, conforme nós vimos quando estudamos o reino do norte. Ao ser informada da morte de Acasias, sua mãe Atalia mandou destruir toda a descendência real de Judá para que ela pudesse usurpar o trono em Jerusalém. Desta maneira, a maldade de Acabe e Jezabel chegaram até Jerusalém por intermédio desta filha, Atalia. Joás, filho de Acasias, foi protegido por sua tia Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada, que o escondeu no templo durante 6 anos. Está lá em 2 Crônicas 22, 11 e 12. Acasias foi um rei de péssima reputação pelos seguintes motivos. Ele seguiu os caminhos da família de Acabe. Fez o que era mal diante do Senhor, como a família de Acabe. E a causa de tudo isso é porque era genro de Acabe. 2 Reis 8, 27. Depois de 6 anos, o sacerdote Joiada reuniu um grupo de oficiais de Judá e lhes apresentou Joás, filho de Acasias, que tinha sido escondido da matança determinada por Atalia. E agora, com 7 anos de idade, poderia ser ungido rei de Judá e assim libertar o reino do sul da tirania indesejada de Atalia. Atalia foi morta e o trono de Davi voltou a ser ocupado por um dos seus descendentes. Na história do povo de Deus, graves erros foram repetidos, entre eles o pecado de firmar alianças com os ímpios. A partir de Salomão, os reis de Judá, que se casaram com mulheres pagãs, foram induzidos por elas à prática da idolatria. Então Joás iniciou seu longo reinado de 40 anos sob um compromisso de uma renovação. Lemos lá em 2 Reis, capítulo 11, versículos 17 em diante. Joiada, o sacerdote, fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois, todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de sencários, os guardas e todo o povo, e, juntos, conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei, então, ocupou seu lugar no trono real. E todo o povo se alegrou, e a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Como tutor de Joás, o sacerdote Joiada assumiu o governo, conforme 2 Reis 12:2, até quando Joás, ao atingir a maioridade, assumiu o trono. De Joás, a Bíblia nos diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada viveu. Joiada morreu com 130 anos e, como reconhecimento do que fizera pelo país, foi sepultado junto com os reis. Com a morte do seu tutor e guia espiritual, Joás se voltou para o conselho dos outros príncipes de Judá e começou a abandonar ao Senhor, e a idolatria foi retornando. Deus enviou suas advertências, mas elas foram desprezadas. O próprio filho do sacerdote Joiada, Zacarias, tomado pelo Espírito de Deus, começou a pregar contra o povo, mas o povo conspirou contra ele e, por ordem do próprio rei Joás, apedrejaram a Zacarias no átrio do templo. O juízo de Deus veio sobre Joás através do exército da Síria, que assolou Jerusalém. Impôs humilhante derrota ao exército de Judá e feriu a Joás.
Por fim, os servos do rei conspiraram contra ele e o mataram na sua cama. O desprezo do povo a este rei infiel foi manifestado no seu sepultamento, que não foi feito nos sepulcros dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas 24, de 25 a 27. Amazias, filho de Joás, reinou 29 anos em Jerusalém. Foi um dos reis que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não o fez com um coração perfeito. Segundo Crônicas 25, 2. Em 2 Reis 14, de 1 a 20, nós vemos um resumo de como o rei exerceu seu mandato. Sua primeira obra consistiu em mandar matar todos os servos que haviam assassinado seu pai. Versículo 5. Porém, mandou poupar os filhos dos assassinos. Versículo 6. Ele agiu com base na prescrição da lei mosaica. Não serão mortos os pais por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Versículo 6. Está lá em Deuteronômio 24, 16. Amazias cumpriu a lei, mas não por submissão a Deus, apenas agiu como um justiceiro. Numa luta contra os edomitas, Amazias recrutou 300.000 soldados de Judá e transgrediu a orientação que Deus lhe deu ao contratar 100.000 guerreiros valentes de Israel. Está lá em 2 Crônicas 25, versículos 6 e 7. O juízo de Deus foi revelado pelo profeta. Deus te fará cair diante do inimigo. Versículo 8. Depois de fazer uma matança desnecessária de 10.000 prisioneiros, Amazias despediu os mercenários que, em retorno a Israel, atacaram as cidades de Judá, mataram seus habitantes e levaram todos os despojos consigo. Está lá no versículo 13. Ao tornar da guerra, ele trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir e os elevou para serem os seus deuses, prostrando-se diante deles e queimando-lhes incenso. 2 Crônicas 25, 14. Por essa razão, uma sentença divina veio a ele por meio do profeta, anunciando sua destruição. Amazias se rebelou, desafiou Joás para um combate e, no confronto, foi aprisionado e levado para exílio em Samaria. Depois de 15 anos, tendo sido libertado, voltou a Judá. Por causa de uma conspiração, ele fugiu para Laques, ao sudoeste de Jerusalém. Os conspiradores mandaram persegui-lo até Laques, onde o mataram. 2 Reis 14, 19. O seu corpo foi trazido para a cidade de Davi, onde o sepultaram junto aos seus pais. Após a morte de Amazias, seu filho Uzias foi proclamado rei aos 16 anos de idade. Ele se destacou como um dos melhores reformadores que reinaram em Judá. Em 2 Crônicas 26, de 1 a 15, há um resumo do seu reinado. Instruído pelo profeta Zacarias, o rei buscou o Senhor, e por isso Deus o fez prosperar. Versículo 5. Ele foi bem-sucedido em suas campanhas militares contra os filisteus e os árabes. Isso sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele se tornou muito poderoso. Versículo 8. Ele se destacou pelas grandes construções de cidades, e não só entre os filisteus e territórios conquistados, mas também em Jerusalém e no deserto, onde cavou muitos poços para suprir os rebanhos de gado. Uzias se julgou tão forte e autossuficiente que achou que não precisaria mais dos ofícios dos sacerdotes para queimar incensos ao Senhor. No entanto, o sacerdote Azarias e mais 80 dos seus companheiros se opuseram às intenções do rei e o repreenderam por causa disso. Uzias se indignou com os sacerdotes, mas imediatamente foi acometido de lepra que apareceu na sua testa. Naqueles tempos, essa era uma doença considerada contagiosa e sujeita a isolamento. Assim, Uzias terminou seus dias separado do convívio do povo e seu filho Jotão reinou em seu lugar. Duas curiosidades a respeito deste rei. Uzias é o seu nome, conforme relato em 2 Crônicas. Em 2 Reis, ele é denominado Azarias. Outra curiosidade é que o nome de Uzias viria a ficar para sempre associado a um fato bíblico muito conhecido, que se encontra em Isaías 6:1. O versículo diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Uzias morreu, terminou seus dias, mas os propósitos de Deus continuavam. E o Senhor estava chamando e preparando os que haviam de atuar em seu nome nos novos tempos que se aproximavam.
podemos destacar 2 princípios que nos garantem êxito na vida espiritual. O primeiro consiste na execução da vontade soberana de Deus. Devemos percorrer os caminhos que Ele nos manda seguir. O segundo diz respeito ao domínio que precisamos exercer sobre os impulsos da natureza humana corrupta. Os reis de Judá, induzidos pela arrogância e ambição pelo poder, repudiaram as diretrizes de Deus e deram vazão à impiedade e cometeram atos abomináveis, tornando-se alvos do justo e inevitável juízo de Deus. Que possamos ser fiéis no cumprimento dos propósitos de Deus, para que possamos usufruir com abundância das bênçãos oriundas da sua graça. Amém.